Olá amigos, tudo bem? Começando agora mais uma edição do Cenário Esportivo aqui na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos, programa que a gente aborda tudo sobre esporte, futebol, basquete, natação, vôlei, Jogos Olímpicos, esportes radicais e muito mais aqui na TV Cenário. Nosso convidado de hoje no Cenário Esportivo é o Fábio Cruz de Sales, de 48 anos, trabalha na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos desde 1987, passando pelas pastas de Educação e de Esportes, jogador, treinador, e hoje é o atual secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos. Olá, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, imensamente agradecido mesmo, que é a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho das nossas coisas, né? É verdade que tem muita coisa, dá para fazer um livro, mas o interessante da coisa é a gente expor alguma pequena palhinha do que a gente tem, né? Tá certo. Como atleta, atuou como jogador de futsal na Vila Margarida, defendeu a equipe de Ferraz de Vasconcelos nos jogos regionais do futsal em 88 a 92 e voleibol de 89 a 94. A partir de 93 aí fez uma transição para técnico de voleibol. Como é que foi essa transição? Ou seja, ligado ao esporte desde sempre, né, Fábio? Eu comecei na escola, levar os professores, aí aquela história de precisa de alguém para defender a escola, e ali o amor pelo esporte surgiu, né? Desde de criança, 12 anos, 13 anos, eu já entrava no meio dos marmanjos para poder arrumar o meu espaço, né? E ao longo disso também, mais tarde a gente teve, vamos ali em 87, 88, a inauguração do ginásio, do único ginásio que nós tínhamos na cidade, que é o Marcílio Guerra. Através do professor Adão, falecido professor Adão, a gente recebeu o convite de montar as equipes, de participar das equipes de competição. E eu na época jogava futsal, uma das minhas paixões também. Apanhei muito, o goleiro era meio louco, a gente apanhava muito. Né? Naquela época era louco mesmo. Naquela época era louco, porque a bola parecia um coco, né? Na verdade era essa. E seguido isso, aparece, como você acabou de falar também, outras coisas. Aí a gente tem lá o voleibol, tem lá o basquetebol, e eu ingressei no voleibol também, a convite do professor Adão também. E lá em 92, acabou que nós ficamos sem técnico. Então, por convite também, surgiu a oportunidade e eu larguei as quadras quanto jogador, no caso do voleibol, e fui assumir as equipes de competição. E voleibol, você trabalha com voleibol feminino, inclusive já comandando equipe em jogos regionais, jogos abertos. É isso aí. Então eu parti pela a escolha do feminino, né? Como fui convidado para fazer uma situação, um outro amigo de equipe também foi convidado para outra. Então eu optei pelo o voleibol feminino e ele optou pelo masculino. Através dali já surgiram convites também, né? A gente já começou a disputar jogos regionais. Em 94 eu já, por convite do pessoal de Suzano, fui para Suzano disputar o Campeonato Paulista feminino. A gente teve uma boa colocação, ficamos em quarto no Campeonato Paulista. Naquele mesmo ano nós fomos campeões dos Jogos Regionais invicto. Naquele mesmo ano também nós fomos para os Jogos Abertos e chegamos na terceira colocação também ali. E daí por diante, aí campeonato, as ligas paulistas que Ferraz participou desde muito cedo, né, desde 97 também, através já do secretário de esporte, então na época, o Nobu, japonês que ajudou demais Ferraz, né, a levantar o espírito esportivo, né? Uhum. Então foi isso daí. É verdade, o currículo aqui já passou um pouco. Os principais campeões nos regionais de 94 em Caieiras, com o vôlei feminino de Suzano, bicampeão na Taça Ferraz de Vasconcelos, vôlei masculino, 93-94, tetracampeão do Campeonato Paulista de vôlei feminino, segunda divisão da Associação Paulista, vice-campeão do Campeonato Paulista da mesma associação e talvez uma conquista que também é importante, terceiro lugar nos Jogos Abertos do interior, ou seja, naquele ano de 1994 em Campinas, o vôlei feminino de Suzano foi o terceiro melhor time do estado, a gente pode dizer assim, né? Exatamente. Quando a gente fala em Jogos Abertos do interior, a gente tem lá o apelido da competição, que é a Olimpíada Caipira. Né? Os Jogos Abertos hoje, ele engloba ali 16 mil atletas. A Olimpíada
ela não chega a 16 mil, né? Então, cara, os feras do estado estão lá. Ou, tá bom, os feras do Brasil estão lá. Porque ali a gente vê cidades hoje como São José dos Campos, que tem os contratados que vêm de fora, vêm de Minas, vêm de São Paulo, atletas de fora. Lado, né? Então, tem as grandes forças, eles investem bastante. E onde que a gente encontra esse pessoal? Lá. Então, haja vista que esse ano nós vamos para São Bernardo do Campo, né? E lá em São Bernardo, a nata do esporte brasileiro estará lá. Já deu uma adiantadinha, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fábio, como tem sido usar essa experiência sua de quadra, como jogador, de quadra como técnico, orientando e até coordenando essas equipes, no trabalho da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos? Lógico que não é uma modalidade, né? Você tem uma equipe grande lá, de várias modalidades, mas como você fez o uso da experiência que você adquiriu como atleta e treinador? Eu costumo dizer que a minha vida, eu vivi parte da minha vida dentro do ginásio, dentro de um ginásio. Então, muita coisa que formou, que faz parte do meu caráter, eu aprendi dentro das 4 linhas, né? Eu trato, como tratei os filhos dos outros, e hoje eu trato os meus filhos ali, no mundo do esporte. Então, a doutrina que eu tive ali, a experiência que eu tive ali nas 4 linhas quanto jogador, eu trouxe para fora. O que eu queria ouvir do técnico, eu comecei a falar. E das 4 linhas para fora que eu tomo hoje, o que eu falava para os meus comandados, hoje eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Então eu procuro levar muitas minhas coisas dessa maneira, como se o dia a dia fosse uma competição nova, né? E assim também, a gente viu muita coisa, a gente ouviu muita gente, a gente passou por muitos lugares, a gente pega uma coisinha de uma coisinha de outro, e às vezes uma fala que você ouviu lá atrás, hoje serve para você passar para alguém que está à sua frente. O esporte tem muito disso, né? Questão disciplinar, questão de dinâmica, questão de treinamento. O esporte tem muito dessa forma de trabalho, né? Ou seja, o esporte te proporciona você aprender dessa forma, né? Exatamente. E o que é gratificante, porque assim, nesse tempo todo, o envolvimento com dinheiro foi muito pouco. Eu tive poucas equipes que a gente pagava para que eles jogassem, né? E então, quando o negócio vinha por amor mesmo, para defender a camisa, por estar participando, o retorno era muito melhor. As pessoas, os atletas no caso, eles te recebiam muito melhor, eles te ouviam muito mais. Então, uma troca de informação que não tem preço. Sabe, você vinha para a competição, você vinha para o treino porque você gostava da coisa. Então não tinha aquele problema de rixa, não tinha aquele problema de briga. Um ganha, eu não ganho. Um ganha tanto, o outro ganha menos, um ganha tanto ali e treina pouco. Então essa bagagem foi muito interessante pra gente. Quais os principais desafios que você vê hoje no esporte de Ferraz, assim, em relação ao trabalho que é feito lá? Eu sei que é muito trabalho a ser feito, muita coisa ainda a ser feita, mas como que você avalia isso? Como que você qualifica esses desafios? Sem medo de errar, eu tenho certeza ali que o desafio seria, talvez, não só para mim, mas como eu tenho visto, tenho acompanhado outros secretários, o grande desafio que o secretário ferrazense tem hoje é a várzea do futebol. O futebol de várzea hoje, em Ferraz, ele precisa de muita coisa. Não é só a gente fazer um campeonato e oferecer dinheiro para as pessoas jogarem, para os times jogarem e lá no final receber essa premiação. Organizar a várzea ferrazense. Eu acho que isso, cara, isso é uma coisa que a gente precisa. É um desafio mesmo. Que situação que está hoje? Hoje o futebol, ele... Tem uma liga na cidade, alguma coisa nesse sentido ou não? Assim, hoje o futebol oficial, ele é regido pela Secretaria de Esportes. A liga tem sim uma liga em formação, tem uma liga aí que já está pronta, já está novinha aí com as documentações prontas aí já. Essa liga precisa
tomar atitude, ela precisa começar a trabalhar. Só que uma liga, ela não funciona sozinha. Uma liga, para existir, o meu time tem que estar com o estatuto dele, ele tem que estar documentado, o seu tem que estar. Uma liga, ela só funciona se os times estiverem documentados, né? E assim, para fazer uma documentação, tem trabalho, tem correria. Mas a única maneira de se organizar a várzea é organizando os times também. Entendi. Quais os projetos desenvolvidos hoje pela Secretaria de Esportes da cidade, em termos de escolinha, de aulas de outras modalidades? Como é que está a programação? Como é que vocês trabalham? Tá, a melhor coisa que a gente tem no esporte, na Secretaria de Esportes, são as escolinhas. A gente trabalha com... Hoje nós temos no papel cadastrado 2.500 alunos. Tá? 2.500. A gente oferece muito mais vagas. Quando eu coloco assim no papel documentado, 2.500, são 2.500 alunos de escolinha. Que a gente tem lá o futebol de salão, temos o futebol de campo, temos o basquete, o voleibol. E a gente atende em núcleos. Hoje nós temos 5 núcleos em trabalho. Né, que é o Marcílio Guerra, o Professor Adão, o Paulão, a Vila Margarida e o nosso Recanto. Então ali a gente oferece a oportunidade para essa criançada a iniciar o esporte. Iniciar. A gente não tem a intenção de montar equipes de competição, a gente não tem intenção de formar o atleta. A gente tem intenção, sim, com as escolinhas, de formar o cidadão, de começar a trabalhar com ele. Lá ele vai começar no basquete hoje, amanhã ele pode optar pelo judô. Depois ele pode trocar, pode ir pro basquete. E assim vai fazendo as alterações que ele achar que dá para fazer. E mais tarde, aí a gente pensa em competição, porque nós precisamos deles para os jogos regionais, jogos abertos, certo. Mais tarde. Na verdade é um trabalho que une as 3 palavras da secretaria, né? A juventude, o lazer e o esporte, talvez não necessariamente nessa ordem, né? Sim. Tá, mas aí você tocou numa situação legal. Para saber, a Secretaria de Esportes de Ferraz hoje é a única cidade da região que ostenta a juventude na sigla. Né? É a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Igual, quer dizer, quase igual à sigla do Estado, que é a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Né? Elas mudam as siglas em alguns instantes. Da nossa região, ninguém mais tem a juventude. Né? É um fato interessante, por quê? Porque a juventude está saindo do meio do esporte. Daqui a pouco vai ter que montar, vai ter que criar um departamento só para a juventude, porque é muito grande. Né? O Estado já desvinculou um pouquinho as coisas, está tentando montar uma secretaria específica para isso. Né? E quando você diz de agregar as 3 palavras, é verdade, é isso mesmo. A gente atende lá. Né? O esporte, a gente atende a juventude, a gente atende o lazer, e lá na frente dá a mesma coisa. Né? Verdade. Fábio Cruz de Salles, secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo, você acompanhando no cenário esportivo de hoje. Você falou assim que tem muito mais vagas, 2.500 são no papel atendidos hoje. Quantas vagas no total o ideal, o trabalho feito nas escolinhas, e como que o público pode participar, qual a faixa etária? Olha, a escolinha a gente tem a faixa etária ali a partir de 8 a 17. É isso, a gente trabalha com escolinhas. Já a partir de 18 anos, a gente começa já a selecionar essa molecada para a competição. Né? Aí a gente tem competição, a gente tem o futebol, a gente tem o handball, a gente tem o futsal, que já é competição. E ainda a gente atende os pais. Como? Pilates, ginástica, circuitos de atividade física. Então a gente consegue atender no voleibol da terceira idade adaptado às senhoras, que são os avós dessas crianças também. E para participar, basta procurar um núcleo da gente lá e levar uma xerox do RG, xerox do comprovante de residência e uma declaração de escola. É difícil, eu sei que provavelmente o orçamento da Secretaria de Esportes não seja tão alto quanto outras secretarias, até de uma importância maior para a população, né? Saúde, educação, enfim. É difícil fazer esporte, trabalhar esporte em Ferraz de Vasconcelos, que a gente conhece que é uma cidade um pouco carente em alguns aspectos. Como que você avalia isso?
A gente estava falando disso agora no almoço. É muito fácil qualquer um fazer esporte com dinheiro. É muito fácil. Porque eu não preciso montar uma equipe. Eu com dinheiro eu compro a equipe. Eu consigo buscar a equipe. Com dinheiro é muito fácil. Né? Agora, a gente trabalhar com um orçamento baixo, a gente trabalhar com os pés no chão, é um trabalho árduo. Mas se a gente tiver coragem de fazer, a gente faz. A gente, recentemente, tem algumas, vamos colocar assim, algumas justificativas para isso. Porque se eu conheço alguém, você conhece alguém, e a gente junta as coisas numa parceria ali, a gente consegue fazer o esporte andar. Hoje o orçamento é de quanto? 1,7 milhão. 1.700.000. E além de todo esse trabalho da escolinha e do desenvolvimento do esporte, lazer e juventude na cidade, tem os outros projetos que agregam, né, passeios ciclísticos, enfim, algumas outras datas específicas que vocês realizam eventos específicos para isso, né? A melhor coisa que a gente tem aí é a parceria. Por quê? Porque é igual agora, no dia 4 de outubro, temos o passeio ciclístico, que na verdade não é nosso. Nós estaremos fazendo com eles um apoio esportivo. No entanto, as pessoas procuram a gente para solicitar o apoio. Tá? Seja a liberação do trânsito, seja a convocação para a ambulância, para a guarda, e a gente faz sim. A gente vai lá no dia a dia, a gente está lá com eles para ajudar no que for preciso. Então, o passeio ciclístico vai acontecer ali no CDHU. Tá? O Aguinaldo vai fazer ali uma atividade para os vizinhos dele e convidou a gente participar. Nós vamos ajudar. No que for preciso a gente vai ajudar. Só não vou pedalar porque eu já não aguento mais. O joelho já não permite, mas a gente vai ajudar. E assim, outros vêm, sabe? É um festival de futebol que em prol da criança. Uhum. Amanhã a gente tem lá um festival de handball. Depois a gente tem lá um amistoso de voleibol. E assim a gente vai, parceiros, com parceria. Você citou os núcleos, né? Como é que está a infraestrutura para o esporte em Ferraz de Vasconcelos? Ginásios, campos, quadras, as escolas que são utilizadas também. Como é que está essa infraestrutura? E há demanda para investimento, para melhorias? A gente tem os 5 núcleos, a gente tem as quadras dos bairros. Nenhum deles estão 100%, né, perfeito, como nós gostaríamos que fosse. No entanto, todos eles estão prontos a receber as atividades que a gente consegue colocar lá. Né? Eu tenho lá, de repente, um núcleo que precisa de um pouquinho mais de pintura, um outro que precisa um pouquinho mais de um material, mas é assim, todos os espaços que nós temos a gente consegue comportar as atividades, mesmo uma competição oficial. Tanto é que hoje nós temos em Ferraz o ginásio Professor Adão, onde nós temos uma quadra de 40 por 20. Que é oficial. É oficial para o futebol de salão e para o handball. E na região somente Mogi tem duas. Uma no Botujuru e uma ali em Judiapeba. Então hoje nós temos uma ferramenta muito boa para mandar jogos. Já vista que em outras épocas nós tivemos um time de futebol na cidade e nós precisávamos jogar numa quadra de 36, que é o Paulão, que era o que mais comportava. E isso traz dificuldades para a cidade firmar parcerias com equipes montadas? Por exemplo, Ferraz tem um histórico de já ter feito parceria no futsal, se não estiver enganado, né? Nós tivemos parceria no futsal e no voleibol. Né? O voleibol masculino com o Pinheiros, que era também, o Pinheiros tinha uma parceria com o Fiat Minas, e em 2006 Ferraz foi campeão paulista de voleibol, né? Através da parceria. Só que o voleibol é muito fácil, o basquete é muito fácil, a gente joga em quadra pequena. E quadra pequena que eu digo, quadra de 30 metros a gente consegue jogar. O handball e o futebol de salão tem que ter no mínimo 40 para jogar na federação, senão você não joga. Né? Isso é até uma facilidade para a gente conseguir parcerias, né, para fazer a competição oficial. Ou seja, tem como o município dar contrapartida de um possível investimento de um time de alto rendimento, no caso? Tem sim. Contrapartida hoje, uma quadra oficial, ela vale muito.
Porque se você não tem, você é obrigado a alugar a quadra da federação, né? E o aluguelzinho é salgado. Então, se você tem o espaço para mandar os jogos, a competição fica mais barata, aí você consegue fazer uma situação melhor. E o ferrazense gosta do esporte? Gosta de ter um time de ponta? Gosta de participar das atividades? Como você avalia o ferrazense? Eu acho que gosta, sim. Principalmente o futebol de campo e o futebol de salão. Isso aí não tem como negar que são as duas modalidades ali que apaixona realmente, que traz o munícipe para perto de tudo. Né? Não menosprezando os demais, não é isso. É saber que é o que está no sangue. Né? Hoje a gente fala no futebol ali em primeiro e a gente sabe que o skate está rolando, cara, no estado, está rolando no Brasil como o segundo esporte mais praticado. Né? E olha que é um cara de vôlei, que já foi o segundo esporte, né? O vôlei é o segundo esporte hoje do brasileiro? Já tá perdendo. Ou já está perdendo um pouquinho? Já está perdendo. Já está perdendo um pouquinho, por quê? Porque o negócio ficou muito caro. Né? É muito mais barato a gente investir, isso eu estou falando assim em alto nível. Alto rendimento. Em alto rendimento. Né? É muito mais fácil a gente montar um time de futebol de salão do que montar um time de voleibol para top. Então, é mais difícil. Mais difícil. Fábio Cruz de Sales, secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo, é o convidado aí do cenário esportivo. A gente vai para um breve intervalo, vou passar a agenda da programação aí desse mês de outubro para você, telespectador. Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer pergunta aí de jogos regionais, jogos abertos e mais um pouco de alto rendimento. Eu vou explorar bastante essa questão com o Fábio Cruz de Sales. Até já. Confira a programação esportiva do mês de outubro da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. No dia 4, passeio ciclístico Parque São Francisco, a partir das 8 horas, com saída do Parque São Francisco. No dia 5, é o início do Campeonato Interno de Futsal, que vai se estender até o dia 17 de dezembro, com jogos no ginásio Marcílio Guerra. No dia 9, amistoso de basquetebol, também no ginásio Marcílio Guerra, em Ferraz, a partir das 20 horas. No dia 10, acontece o amistoso de futsal, no ginásio Paulo José da Cruz, o Paulão. No dia 17, a abertura da 12ª Olimpíada Escolar, no ginásio Marcílio Guerra, às 10 horas. Também no dia 17, acontece o amistoso de handebol, no ginásio Marcílio Guerra, às 13 horas. Dia 17, amistoso de vôlei, no ginásio Marcílio Guerra, às 15 horas. E no dia 31, encerramento da 12ª Olimpíada Escolar, no ginásio Marcílio Guerra, das 10 às 16 horas. Estamos de volta com o cenário esportivo, aqui da TV Cenário, com Fábio Cruz de Sales, ele que é o secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz de Vasconcelos. Falar um pouquinho mais sobre o esporte dessa cidade, já começando logo de cara com jogos regionais e jogos abertos. A cidade de Ferraz de Vasconcelos foi vice-campeã da 2ª divisão dos jogos regionais em Taubaté, colocação que garante a participação nos jogos abertos, a chamada Olimpíada Caipira, que você falou no início do programa. Como é que foi essa participação? Que avaliação você faz, Fábio? Jogos regionais a gente começou a traçar, a gente costuma falar que é um tabuleiro de xadrez, né? Então a gente começou a traçar quando terminou os jogos de 2014. Nós fomos em 2014 para Caraguá com 9 equipes, né? E das 9 equipes nós trouxemos resultado. Nós fomos 15º no geral, nós tivemos alguns troféus de ouro, nós tivemos uma boa colocação. Então a partir dali a gente fez, na verdade, um resgate. E a partir dali a gente traçou as metas para 2015, eu quanto coordenador. Em fevereiro, mais ou menos, nós teríamos que fazer as inscrições. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que estar melhor que o ano passado.
a Ana era a secretária e as conversas da gente foi sempre muito bem clara e a gente tinha a visão de que nós precisávamos melhorar. Muito bem. Já sentamos em março, fizemos um traçado das coisas que a gente poderia estar fazendo, né, que a gente poderia, até onde a gente poderia chegar. Nós, na época, falávamos em, olha, se a gente trabalhar bem em quinto, a gente consegue chegar. Mas o que é trabalhar bem? É montar as nossas equipes, dar continuidade àquelas que foram em 2014, né, convidar alguns para compor as nossas coisas também, né? Tá bom, quando chegamos ali em finalzinho de abril, começo de maio, eu assumi a pasta. Tudo que nós havíamos conversado antigamente, eu fiz questão de colocar na prática um pouquinho mais ainda. Eu tive que convencer que nós precisávamos honrar tudo aquilo que a gente havia conversado antigamente. E era querer muito competir os jogos regionais, achando que a gente poderia chegar à quinta colocação. Né? De repente, a gente ouve falar que na cidade, que na região, outras equipes, outras cidades não iriam. Bom, Suzano, por exemplo. Suzano, por exemplo. Aqui na região do Tietê. Isso, e Guarulhos. E a gente, nessa andança que nós temos, a gente, graças a Deus, a gente não tem muita coisa. Mas a gente conhece muita gente e algumas pessoas ainda confiam na gente. Nós vamos buscar. Vocês não querem juntar, vocês não querem ter a oportunidade de vestir, tentaram representar uma outra cidade? Fizemos sim. E com aquela história do quinto na cabeça. Vamos trabalhar para quinto. Nós fizemos as inscrições, fomos para os jogos, e no decorrer dos jogos as coisas foram funcionando como nós pensávamos, foram acontecendo as vitórias, as pontuações, né, onde a gente não precisa ser campeão de tudo. Né, a gente pega um primeiro aqui, um terceiro ali, um quarto ali, vai somando ponto. No final da história, nós tínhamos ali somente Pindamonhangaba à nossa frente. Pindamonhangaba disputou em 2015 a primeira vez na segunda divisão. Sempre foi uma cidade de primeira divisão. Mas primeira divisão com muito dinheiro. E em 2014 faltou um pouquinho e eles caíram. Muito bem. No final da história ali chegamos a diferença de 13 pontos a distância de Ferraz a Pindamonhangaba. Conclusão, se nós tivéssemos mais uma equipe ali chegando no ouro, nós seríamos primeiro. Um quinto em vez de um sexto lugar, por exemplo? Mais um terceiro ao invés de um quarto. É isso aí. Então, quer dizer, foi muito trabalho. Mas foi assim. A coisa foi pensada ali. Foi uma coisa de muita confiança. Você disse uma coisa importante. Começou em 2014. Com o resultado de 2014, Exatamente. Gente, a gente pode fazer melhor. E aí foi trabalhado para 2015. E para os Jogos Abertos, como é que está a montagem das equipes? Foi mantida a mesma estrutura? Foi reforçada? É até legal perguntar isso porque, assim, o ano passado nós fomos para os Jogos Abertos com o masculino e o feminino do xadrez, a equipe completa. Nós fomos com 2 atletas do judô, que era o kata. O kata, que é uma simulação de luta. Simulação do golpe. Simulação do golpe. E fomos com um atleta do taekwondo. Nós fomos com muita gente. Né? Na verdade, era 30. Um ônibus. Um ônibus. Muita gente. E nós tínhamos competido em jogos regionais com 9 equipes. Esse ano nós competimos nos jogos regionais com 32 equipes. Né? 32 equipes participando lá. E só vamos para os jogos abertos com um micro-ônibus. Por quê? Porque nós classificamos o individual. 2 ou 3 ali na natação masculino, 3 ou 4 no ACD, mais 2 ou 3 ali no taekwondo masculino, e assim foi. Então, quer dizer, esse ano nós fomos vice-campeões dos Jogos Regionais e vamos aos abertos com menos. Com menos gente. Com menos gente. Por quê? Porque os Jogos Regionais, eles... natação, tudo mais, não basta você ser ouro na competição, você tem que ter o índice para a competição. Né? Sua equipe ir bem. Exatamente. Mas a equipe foi campeã, mas ninguém teve o índice. Nós tínhamos 17 competidores de natação no masculino e só 2 tiveram índice. Ganharam, nós tivemos lá esse ano muitas medalhas, muitos primeiros, mas não basta ser primeiro, tem que ter índice. Né? Lá no
coletivo, nós não tivemos ouro no coletivo. Então, quer dizer, para a equipe poder ir para os jogos, tem que ser os jogos abertos, tem que ser campeão da modalidade. É só o campeão e o vice, né? Por exemplo, o basquete. Campeão e vice dos regionais é que vão para os abertos, só o campeão. Só o campeão. Nós fomos vice-campeão no basquete. Para nós irmos, só se o campeão desistisse oficialmente, aí a vaga passaria. Passaria por meritocracia, no caso, que seria o segundo colocado. O segundo desistiu, o terceiro puxa. E assim, você falou de basquete, esse ano 2 jogadores de basquete de Ferraz, ou que jogam por Ferraz, foram representar o Brasil no Mundial de Veteranos. Veteranos, é isso aí. O professor Santana, ele está na rede, né, na nossa educação desde 2012, é professor concursado na rede, joga com a gente desde, vamos colocar aí, 2097, mais ou menos lá atrás, há muitos anos. O outro é o Rilandes, que ninguém conhece por Rilandes, é Pichula. Né, o Pichula competiu com a gente... Pichula daquele tamanho, né? 2 metros e pouquinho ali, né? Mas é uma simpatia de pessoa, um cara que é 10. E é legal para Ferraz, né? Isso, é legal para a cidade, para o esporte da cidade, que apesar de jogadores já de uma categoria veterano, que é uma categoria de idade já avançada, né? 40 anos para cima, 35, 40 anos. É legal ver que Ferraz teve um representante lá em Orlando, né? Então, e o legal é saber que eles competiram desde muito tempo, desde muito cedo com a gente. São atletas da cidade. Sempre estiveram com a gente. Santana mora em Poá, sempre morou em Poá. Ele compete com a gente há muito tempo. Dá aula com a gente aqui em Ferraz há muito tempo. O Santana, jogador de basquete, professor de basquete. Hoje ele dá aula de futebol de salão com a gente, dá aula de futebol de campo com a gente, treina a equipe de basquete, faz ainda um rachão com os amigos ainda, porque a gente não pode esquecer esse pessoal. Poxa, você não está mais em época de escolinha, mas pô, você não tem aonde fazer um bate-bola. Vamos lá, o professor Santana está lá e vai receber. O Pichula está lá, que ontem foi lá para Orlando, ou faz um bate-bola na Seleção Paulista. Vamos lá com a gente. Então isso a gente não pode perder. Conversando com o Fábio Cruz de Sales, ele que é secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos. Falar um pouquinho agora, mais um pouco de esporte de alto rendimento. Recentemente foi anunciado aí o retorno do voleibol em Suzano. Não especificamente uma equipe profissional de alto rendimento como transformou Suzano na capital do vôlei, mas sim um projeto social, um projeto de cidadania aí do Giovanni Gávio, ex-jogador, ex-técnico de vôlei, junto com o João Marcondes, o treinador. Como é que você avalia esse retorno do vôlei, mesmo que ainda não seja com uma equipe profissional de ponta, mas esse retorno do vôlei com um atendimento aí de mais de 700 crianças, você que é um cara ligado ao vôlei aí? Quando eu estive em Suzano em 94, né, o João estava lá. O João é um guerreiro do esporte, o João é um cara que corre muito, um cara que conhece muito, e a gente sempre encostou. Foi uma pessoa que sempre atendeu a gente. O João esteve em Ferraz com o voleibol do Ubra, junto com o Ricardo Navarjas, que muita gente não gosta. O jeito dele. O jeito dele. Não gosta porque nunca tomou um café, porque nunca contou uma piada, porque o cara também é gente boa. E a gente pegava um gancho das coisas, e eu acho assim, o projeto que o Giovanni está trazendo hoje lá é uma história ali que pode haver um recomeço daquela época de ouro do voleibol, junto com o Nardinho, lá, né, que não é dúvida, não é novidade para ninguém que ele projetou Suzano ao mundo. Sim. Né? Então, como eles dizem lá, nós temos 700 alunos participando, são 2 núcleos hoje, amanhã pode ser 10, 12, 15, como eles já tiveram, e massificar o voleibol. Eu, por conhecer um pouquinho o João, tenho certeza que a ideia dele é essa. Massificar de novo, pressionar a molecadinha até para voltar na competição ali, para de repente explodir e montar uma equipe de competição novamente. Como foi. E nada como começar ou realizar esse projeto numa cidade que, de certa forma, ama o voleibol, né? Ou seja, teve uma fase extremamente importante na modalidade no país e ama demais o vôlei, né? É isso aí. Muita gente ganhou
com a ascensão do voleibol em Suzano, né? Ganhava-se a família, porque tinha o lazer ali, ganhava-se o pipoqueiro, que tinha lá a venda da pipoca com queijinho na porta do ginásio, ganhava a empresa que fazia as camisetas, quer dizer, ganhava todo mundo. Porque eu mesmo, quantas vezes saí da minha casa para ir até o local de jogo, né, para ver as estrelas de perto, que ontem estava na televisão. Então, eu também fui tiete naquela época. Mesmo estando no meio, eu me encontrava na arquibancada assistindo o jogo. Então, muita gente ganhou com isso. E a região ganhou com isso. A região ficou conhecida com isso. Era muito fácil você perguntar: onde você mora? Eu moro em Ferraz. Mas onde fica Ferraz? Ferraz é parte de Suzano. Onde tem um time de voleibol? É verdade. Então, hoje quem faz esse papel é Mogi das Cruzes, né? Com o basquete aqui na região do Tietê. São projetos que deixam um exemplo bacana aí para Ferraz, de repente, futuramente seguir, futuramente ter também um trabalho voltado para isso? Seria muito bom, sim. Se a gente tiver a gente precisa ter um pouquinho de coragem para fazer, porque não é fácil, não. Sim. A gente fechar um ginásio, a gente fechar um núcleo e deixar totalmente à disposição de uma modalidade só. Infelizmente, precisa. Não adianta você falar assim: mas lá em Mogi o pessoal consegue fazer o basquete sozinho lá, não dá para dividir com a bote, dá para dividir lá com o futebol. Para fazer um negócio redondinho, teria que ser exclusivo. Eu treino a hora que, em 2 períodos, tá à disposição ali, o meu atleta chega para treinar. Eu preciso, porque eu vivo de resultados. Então é meio difícil. Então, é por isso que eu digo coragem. Hoje, em Ferraz, eu não teria coragem de fechar um ginásio com 300 crianças para colocar para qualquer modalidade que fosse, para deixar exclusivo para qualquer uma. É difícil. É uma atitude meio difícil de fazer. É um conflito ali de ideias que é bacana pelo seguinte: eu gostaria muito de ter um time de ponta que representasse a cidade em nível estadual, nacional, às vezes até internacional, mas eu vejo por outro lado que eu vou deixar 300 órfãos aí de uma modalidade, vou ter que realocá-los para outros lugares. Às vezes naquele núcleo a criança ou o jovem já está bem adaptado, né? Às vezes até pode falar assim: é pensar pequeno. Pensar pequeno, talvez não, mas é pensar com o pé no chão. Tá? A nossa realidade hoje, que a gente vive, não só em Ferraz, mas que o Brasil vive hoje, quem tem precisa manter. Quem não tem, espera um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho para poder fazer. Prefeito Assir Filó gosta de esportes? Você tem alguma modalidade? O futebol, provavelmente? Ele não, às vezes eu costumo falar que a gente está em reuniões, a gente está em algumas inaugurações, e ele fala muito que eu estudei em tal lugar, eu fui aluno da escola X. Poxa, prefeito, você nunca falou que nós trabalhamos junto. Ele já foi técnico de futebol em Ferraz, ali em 97, 94, ali atrás mais ou menos, do futebol juvenil, infantil. Ele saía para final de semana e durante a semana para treinamento de molecada. Então, quer dizer, é o cara que os trabalhos dele em Ferraz também foi em torno do esporte. Certo. Né? Então, era futebol de campo, tava ali a molecadinha que andava com ele no final de semana para os jogos amistosos. Então, é um cara que gosta do esporte. É palmeirense, que eu sei também. Palmeirense. É o único defeito dele que ele é palmeirense. Prefeito Assir Filó pode se defender aí futuramente, tá? Antes da gente encerrar, a gente já passou aí a agenda programada aí até o final do ano da Secretaria de Esportes, de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz. Quais os projetos que o secretário Fábio tem para o esporte em 2016? Que é um ano até mesmo um ano diferenciado pelo fato de ser um ano político, enfim. Mas o que a secretaria projeta aí para 2016? A projeção para 2016, assim, é nada mais como nós fizemos de 2014 para 2015. Aquilo que a gente sabe que funciona, que é o trabalho das escolinhas, isso aí a gente não pode abandonar nunca. Né? Uma coisa que a gente vem batendo já em 2014, que foi o resgate, que acontece agora em outubro, que é a Olimpíada Escolar, é outra coisa que nós vamos bater em cima, que a gente não pode deixar mais de acontecer. Né? Então a Olimpíada
ela está envolvida ali dentro das escolas, desde das EMEIs até as escolas de ensino médio lá em cima. Então, nós temos ali a criançada de 6 a 18 anos participando. A gente tem modalidades as mesmas, que a gente quase as mesmas que a gente disputa em jogos regionais. E esse é um projeto que a gente não pode abandonar, a gente só tem que melhorar, né? E a outra coisa nova é que, como a gente está em época agora de reinauguração do Recanto, a gente tem uns projetinhos ali de visitação para o Recanto, que a gente começa a colocar num plano piloto agora no final do ano, para já abrir em janeiro com a recepção de comunidade, né, do teu bairro. Se quer passar um dia diferente no Recanto, vai acontecer. A tua escola, você quer trazer a tua escola para passar um dia diferente no Recanto, vai acontecer. Então eu acho que talvez seja o nosso carro-chefe, assim, a própria questão do Recanto. Tá certo, a gente agradece a participação do Fábio Cruz de Sales, secretário de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz de Vasconcelos. Sua consideração final e muito obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui na TV Cenário participar do cenário esportivo. Tá, obrigado cara. Eu agradeço demais vocês, porque assim, é muito fácil a gente falar às vezes assim, olha, o esporte não se faz nada, o pessoal do esporte não está fazendo nada, mas venha até a gente, pergunta, visite a gente, as nossas portas estão abertas, em horários comerciais, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos vocês encontram a gente aí nas quadras, nos campos. Vamos conversar. Tem muita coisa que dá pra a gente conseguir com a comunidade, ali numa parceria, como eu havia dito no começo. E da mesma maneira, com vocês na questão do veículo ali de informação, né? A gente, nessa troca de figurinha, a gente consegue muita coisa, a gente consegue ir longe, a gente consegue divulgar a cidade. Eu acho que dos nossos interesses mesmo, muito grande mesmo, é divulgar a cidade, do que ela tem de bem, do que ela pode melhorar, né? E aí a gente vence, né? E vencer para a gente é poder fazer um trabalho mais ou menos daquilo que a gente acha que é o correto, ou que você acha que seria correto para sua casa lá. Tá ótimo. Cenário esportivo de portas abertas aí também para a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Ferraz de Vasconcelos. Mais uma vez agradecendo a presença do Fábio Cruz de Sales nesse cenário esportivo aqui na TV Cenário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.